Esse vídeo é especialmente para o tabelião, para o delegatário de serventias extrajudiciais que estão ou vão passar por algum processo de inspeção da Corregedoria do Estado do Espírito Santo, que agora está cobrando a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados em conformidade com o provimento 45/2021 da Corregedoria Geral. Se você estiver passando por esse processo, é recomendável, óbvio, que você contrate uma consultoria especializada, porque basicamente o que a Corregedoria vai exigir de você no processo de inspeção é, primeiro, que você tenha uma política de privacidade. E qual que é o problema de você mesmo fazer essa política? Como a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei de evidência, você precisa comprovar que você faz aquilo que você diz fazer. Isso significa dizer que se você diz que faz alguma coisa na política, mas na prática não faz, esse documento acaba valendo contra você. Ele acaba formando prova de que você diz fazer uma coisa e acaba fazendo outra. Uma outra coisa, esse documento ele precisa conter dois grandes conceitos do direito, que são conceitos modernos, que é o Visual Law e Legal Design. O Visual Law diz que essa política precisa ser ilustrada para realmente gerar uma atratividade de quem está lendo a política, para que a pessoa realmente se interesse em saber como os dados dela são tratados. Então, esquece essa política de fazer em Arial 10, em fonte pequena, em colocar em algum canto do site, porque não vai funcionar, você vai estar em desconformidade com a lei. O outro ponto é o Legal Design, ou seja, você precisa pensar em quem é o usuário do serviço. A gente sabe que os usuários das delegações costumam ser pessoas desde analfabetos ou semi-analfabetos até alguém com PhD. Então a política precisa conter uma linguagem simples, clara, sem juridiquês, sem doravante denominado cláusula primeira, linha A, linha C. É importante que seja feito de acordo com esses ditames da LGPD. Sobre a política de dados, é importante porque o provimento também exige isso expressamente, que você coloque ela em evidência. Eu recomendo colocar com QR Codes nos balcões de atendimento, sejam em plaquetas, sejam adesivos, ou que você coloque também no link da bio, da sua rede social, do seu Instagram, se você tiver um site. É importante criar uma seção específica para isso, para dar evidência. Essa é uma exigência da lei e do provimento. Um outro ponto é que a Corregedoria e a própria lei exige que você faça a distinção de responsabilidade com os atores, com as figuras da LGPD. O que é isso? Para você entender rapidamente, a LGPD separou as pessoas em figuras. Titular dos dados, cliente, paciente, o usuário do seu serviço. O controlador dos dados vai ser o delegatário, porque é a pessoa que coleta essas informações e trata ela e toma as decisões com ela. E o operador dos dados, que é a pessoa que também faz o tratamento de dados em nome do controlador para auxiliar, por exemplo, com o gerenciamento de informações. Vocês vão ter o exemplo de vocês, o operador, no caso de vocês, basicamente, vai ser DRD, o sistema Gênesis, Google Drive, os servidores, o TI, às vezes o jurídico. Então é importante que você separe essas figuras. Como você faz a separação delas? Com termos aditivos delimitando essas responsabilidades. É importante também que essas responsabilidades sejam delimitadas em conformidade com a lei nesses termos aditivos contratuais. A Corregedoria exige também que, independente do tamanho da sua serventia, você tenha que nomear um DPO, um encarregado de proteção de dados. Ainda que seja o próprio tabelião, o próprio delegatário, o substituto, o escrevente, alguém do TI, o jurídico. É importante porque a lei, tanto o provimento quanto a lei, exige que exista uma pessoa interna dentro da sua serventia, verificando, fazendo checklists, se todas as rotinas e procedimentos de segurança estão sendo adotadas, tanto pelo tabelião, quanto pelos colaboradores, quanto pelos operadores. DRD, jurídico, TI e demais atores. Existem algumas rotinas internas também que precisam ser tomadas e precisam ter bastante cuidado por parte dos colaboradores, principalmente aquelas relativas a documentos físicos, a papéis. Sobre isso eu criei um vídeo específico, eu vou colocar ele em algum lugar aqui na minha rede social, nos comentários, no link da bio, você vai acabar acessando e vai conseguir saber o que o seu colaborador precisa fazer para adotar rotinas de segurança dentro da sua serventia. A depender do tamanho da sua serventia, é muito recomendável, dependendo da quantidade de colaboradores, a partir de 10, é muito recomendável que você crie um regimento interno, um manual de procedimentos que vai servir como uma bússola para que os colaboradores saibam exatamente o que tem que fazer, cada ato que tem que praticar com os dados dos usuários do serviço. Então vão ter lá informações sobre senhas, quando é que elas vão ser trocadas de tempos em tempos, orientações sobre como lidar com papéis e etc. Esse documento ele vai servir como uma bússola e vai dar uma maior credibilidade também para o seu cartório. Por fim, esse trabalho todo ele vai acabar resultando num ofício que você precisa encaminhar para o presidente do tribunal, para o presidente da corregedoria,
informando todos os atos que a sua serventia praticou para estar em conformidade com a lei. Como eu disse para você, a LGPD é uma lei de evidência, então você vai precisar evidenciar isso através de documentos encaminhando esse ofício. Eu sei que um programa de conformidade em Lei Geral de Proteção de Dados exige em diversas etapas. A gente exemplificou algumas delas para poder te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, porque eu sei que esse processo não é tão simples, eu vou colocar o meu e-mail aqui de contato para você poder me perguntar. Eu vou me colocar à sua disposição e vai ser um prazer poder te ajudar, ainda que respondendo algumas dúvidas, te dando algumas orientações no seu processo de conformidade ao provimento 45 e à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu espero que você tenha sucesso no seu programa de conformidade com a LGPD.